Saudações, prezados aprendizes! É bom ter a vossa atenção mais uma vez. Nessa aula, vamos começar falando sobre variáveis e constantes. E vamos começar mostrando como se faz a declaração de variáveis. Mas primeiro, o que é uma variável? Bom, uma variável é uma posição de memória que pode ser identificada através de um nome e é usada para guardar um valor. Então, toda vez que eu preciso guardar um valor, eu crio uma variável. Tá? Todas as variáveis em C devem ser declaradas antes de serem utilizadas. Então, a gente precisa saber como é que faz uma declaração. A estrutura geral de uma declaração é assim: o tipo e a lista de variáveis, onde tipo pode ser qualquer tipo de dado válido em C. Lembrando que tipos de dados a gente viu na aula anterior. E lista de variáveis pode ser um ou mais identificadores separados por vírgula. Lembrando que identificadores também foi tema da aula passada. Bom, o conteúdo de uma variável ele pode ser alterado através de um comando de atribuição. Ou seja, após uma atribuição, a variável pode mudar de valor. A seguir, alguns exemplos de como faz uma declaração de variável e também atribuição. Por exemplo, int a. Tá vendo? Eu criei uma variável do tipo inteiro, tá vendo? Por causa do int, e dei nela o nome de a. Então é tipo e a variável. Então ela é do tipo inteiro e o nome dela é a. Tá? Uma variável a do tipo inteiro. Segunda linha, float x, y. Nesse caso eu criei duas variáveis do tipo float. Tá vendo? Isso é possível. Eu posso fazer na mesma linha declaração de duas variáveis. Então, próximo. Int c igual 0. Eu estou criando aqui uma variável do tipo inteiro, dei a ela o nome de c, e estou atribuindo já na declaração o valor 0 para ela. Então eu estou criando a variável c e dando para ela o valor 0. Ok? Bom, vale observar que o comando de atribuição na linguagem C é representado pelo sinal de igual, tal como vocês viram aí nos exemplos. Agora vamos falar de constantes. Como o próprio nome diz, constantes são identificadores que não podem ter seus valores alterados durante a execução do programa. Na linguagem C, qualquer um daqueles 5 tipos básicos podem ser constantes. Para se criar uma constante, existe o comando define, que a gente usa dessa maneira aí, jogo da velha define, que em geral é colocado no início do programa, ou seja, no cabeçalho do programa. Então vamos ver como é que funciona através de alguns exemplos. Define fim, lá na frente eu tenho um ponto. Então o que acontece? Toda vez que o meu programa tiver a palavra fim, ela vai ser substituída pelo ponto. Da mesma forma que toda vez que dentro do meu programa tiver a palavra nome, desse jeito que está aí, ele vai ser substituído por Maria. Assim como toda vez que tiver escrito assim taxa cambial no meio do meu programa, essa palavra taxa cambial vai ser substituída pelo valor 25. Da mesma forma, salário base vai ser substituído por 600. Aliás, 600.00. Como dá para perceber, a maneira como cada constante é representada depende do seu tipo. Ou seja, constantes do tipo caractere são limitadas por aspas simples. E se for do tipo vários caracteres, elas são limitadas por aspas duplas. Constantes do tipo inteira são declaradas sem pontos, sem nada, só o número. Diferentemente das constantes do tipo float, que exigem a parte fracionária em sua declaração. Ou seja, toda vez que eu vou declarar uma constante do tipo float, eu preciso usar o ponto, mesmo que depois do ponto não tenha nada. Tá? O uso de constantes pode ser de grande valor, principalmente em programas muito grandes. Por exemplo, imagine que você precise usar em seu programa algum tipo de taxa, qualquer taxa, tá? Que por sua importância esteja presente em dezenas de cálculos ao longo do código. Tá? Nesse caso aí, imagine que essa taxa vale 25 e eu estou usando ela em diversas partes do meu código. Considerando que essa taxa sofre alterações constantemente, imagine o trabalho que você teria para alterar o seu valor em todas as vezes que ela fosse modificada. Entretanto, se ela for usada como constante, está vendo lá em cima, define taxa 25, bastaria alterá-la em sua declaração, ali em cima, tá?
e o problema estaria resolvido, ok? Então toda vez que, nesse caso aí, imagine que a taxa mudasse para 30. No exemplo da esquerda, eu ia ter que alterar de 25 para 30 pelo menos aí 4 vezes, né? Agora, no exemplo do lado da direita, bastaria alterar lá em cima. Em vez de taxa 25, eu ia colocar taxa 30. Aí toda vez que o meu compilador achasse lá a palavra taxa, ele ia substituir pelo valor 30, automaticamente. Sem que para isso eu precisasse ir lá e mudar todas as vezes que eu precisasse fazer esse código. Então, existem casos em que o uso de constantes pode ser de grande ajuda. Então, bom, pessoal, ficamos por aqui, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção e convidá-los para a próxima aula. Na próxima aula falaremos sobre os operadores da linguagem C. Até lá!